Há algo de sagrado na quietude da manhã. Antes que o mundo desperte por completo, antes que as preocupações do cotidiano tomem conta da mente e antes que os compromissos da vida tragam suas exigências, existe um momento reservado para aqueles que desejam se conectar com o Criador. É nesse instante, quando a luz ainda rompe suavemente o céu e o silêncio parece conversar com a alma, que a oração matinal se torna um ato de fé e renascimento. Fé não é simplesmente acreditar naquilo que se vê ou se entende. A fé verdadeira transcende a lógica humana, ultrapassa as circunstâncias e permanece viva mesmo quando o cenário ao redor parece contrário. Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado ao acordar? Quantas manhãs já começaram com a sensação de peso, dúvidas ou desânimo? É exatamente nesses momentos que a oração da manhã se transforma em um poderoso instrumento espiritual para renovar o vigor, a esperança e a certeza de que Deus caminha ao seu lado. Renovar a fé diariamente é um exercício que requer disposição e entrega. A palavra de Deus em Lamentações 3:22-23 nos lembra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa é a promessa que se apresenta diante de nós a cada amanhecer. A de que, não importa o que aconteceu ontem, Deus oferece um novo começo, uma nova oportunidade para caminhar com Ele. É fácil permitir que os problemas e as dificuldades abafem nossa fé. As dores, as perdas, as injustiças e até mesmo os silêncios de Deus em certas etapas da vida podem nos fazer questionar. Mas é na oração, principalmente ao amanhecer, que encontramos forças para continuar. Orar pela manhã é mais do que um hábito religioso. É uma declaração de dependência. É um convite para que Deus governe o dia e um reconhecimento de que sem Ele nada podemos fazer. Imagine a sua vida como uma lâmpada. A energia que a faz brilhar precisa ser renovada diariamente. Sem conexão com a fonte, ela se apaga. Assim é com a nossa fé. Sem nos ligarmos a Deus todas as manhãs, a chama da fé se enfraquece e a escuridão do medo, da ansiedade e da dúvida começa a ocupar espaço. Por isso, cada manhã é uma oportunidade para recarregar essa energia espiritual, buscando em Deus o renovo necessário para enfrentar os desafios. É na oração matinal que colocamos diante do Senhor os nossos anseios, nossos medos, nossos sonhos e nossas dores. É nesse momento que abrimos o coração sem reservas e permitimos que a presença divina nos envolva, trazendo paz à mente e renovação à alma. Orar ao despertar é um ato de coragem espiritual, pois é escolher começar o dia falando com aquele que tem o controle de todas as coisas, mesmo quando tudo parece incerto. Ao longo da história bíblica, vemos homens e mulheres que compreenderam o valor da oração ao amanhecer. Davi, por exemplo, era um homem segundo o coração de Deus e valorizava esse tempo. No Salmo 5:3 ele declara: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Davi sabia que antes de enfrentar as batalhas, antes de tomar decisões e antes de lidar com as adversidades, precisava ouvir a voz de Deus e entregar o seu dia nas mãos do Altíssimo. Jesus, o próprio Filho de Deus, também nos deixou esse exemplo. Em Marcos 1:35 lemos: de madrugada ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Se até ele, que era pleno de autoridade e sabedoria, buscava o Pai nas primeiras horas do dia, quanto mais nós, frágeis e limitados, devemos fazer o mesmo. Quando você se propõe a orar pela manhã, mesmo que em meio ao cansaço ou à correria, está dizendo a Deus: eu preciso de ti. Eu reconheço que as minhas forças são insuficientes e que sem a tua direção eu posso me perder. Esse reconhecimento é o início da verdadeira renovação da fé. E o mais belo é que Deus jamais rejeita um coração sincero e contrito. A oração matinal não precisa ser elaborada ou longa, mas deve ser genuína. Um simples Senhor, toma conta de mim hoje pode ser suficiente para abrir portas espirituais e trazer paz ao coração.
A vida moderna tem imposto um ritmo acelerado, onde muitas pessoas acordam já em estado de ansiedade, preocupadas com prazos, cobranças e obrigações. Mas imagine como seria diferente se, antes de qualquer outra atividade, você colocasse sua vida diante de Deus. Se, antes de tocar no celular, antes de se deparar com as notícias do mundo, você dedicasse os primeiros minutos do dia para ouvir a voz do Senhor e renovar sua fé nele. Cada manhã é uma chance de recomeçar, de ajustar a rota, de fortalecer o espírito. A fé que ontem parecia pequena, hoje pode crescer. A dúvida que ontem ocupava o peito, hoje pode dar lugar à esperança. E isso só se torna possível quando você permite que Deus participe dos seus primeiros pensamentos e sentimentos do dia. Muitas vezes, não sabemos o que nos espera ao longo das próximas horas. Uma notícia inesperada, um problema no trabalho, um conflito familiar ou uma oportunidade grandiosa podem surgir de repente. Mas quando começamos o dia orando e renovando nossa fé, não importa o que aconteça, porque sabemos em quem temos crido. E essa certeza traz segurança e coragem para prosseguir. A oração da manhã não é apenas uma busca por bênçãos materiais ou soluções rápidas. Ela é, antes de tudo, um exercício de relacionamento com Deus. E quanto mais próximo você estiver dele, mais sua fé será fortalecida. Ao conversar com o Pai Celestial logo cedo, você passa a perceber a vida sob outra perspectiva. Os problemas continuam existindo, mas você se torna maior do que eles, pois carrega dentro de si a certeza de que Deus está no controle. A verdadeira renovação da fé não acontece apenas quando tudo está bem. Ela se manifesta, principalmente, nos dias difíceis, nos momentos em que a alma está cansada e o coração abatido. É nesses dias que a oração pela manhã se torna mais essencial, pois funciona como um bálsamo que acalma, restaura e devolve o ânimo. A palavra de Deus nos garante em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa é real e acessível a todos que decidem se entregar a Deus ao amanhecer. Não há requisitos complicados nem barreiras. Basta um coração aberto, disposto a conversar com o Criador e a confiar nele, independentemente das circunstâncias. A fé, quando renovada pela oração matinal, se torna uma âncora que impede que você seja levado pelas tempestades da vida. Ela te faz enxergar além do visível, acreditar no impossível e caminhar com confiança, mesmo quando os pés parecem vacilar. Orar pela manhã é mais do que pedir, é agradecer, é se render, é ouvir, é fortalecer a esperança. E assim, como o sol nasce pontualmente a cada dia, trazendo luz para dissipar a escuridão, a oração matinal traz clareza para o espírito e renovo para a fé. É o recomeço diário que a alma necessita para não sucumbir às pressões e aos medos. E a lembrança de que, apesar das lutas, Deus é bom, fiel e presente em cada detalhe da jornada. Quantas manhãs você já enfrentou sentindo que as forças lhe faltavam? Que, ao abrir os olhos, a ansiedade e os pensamentos acelerados já tomavam conta do coração? Situações assim são mais comuns do que se imagina. A vida impõe desafios diários e, muitas vezes, acordamos carregando o peso de situações mal resolvidas, preocupações com o futuro ou angústias que tentam enfraquecer nossa fé. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, a boa notícia é que todo amanhecer carrega consigo a oportunidade de recomeço. A oração da manhã é, acima de tudo, um ato de coragem espiritual. É quando, mesmo cansado, mesmo aflito ou abatido, você escolhe falar com Deus antes de qualquer outra coisa. E nesse diálogo íntimo e sincero, algo sobrenatural acontece. A fé que parecia adormecida começa a ser reacendida. Os olhos que só enxergavam obstáculos começam a vislumbrar possibilidades. O coração pesado encontra leveza. E a alma abatida descobre que há um Deus que permanece fiel, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A fé é renovada de dentro para fora. Não são as circunstâncias que a moldam,
mas a presença de Deus em nós. É por isso que a oração, ao amanhecer, não depende de palavras rebuscadas ou fórmulas prontas. Ela nasce de um coração que reconhece sua limitação e busca refúgio no Altíssimo. Como está escrito em Salmos 91, 1-2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Perceba como essa passagem aponta para a confiança absoluta em Deus, que só é cultivada por meio da intimidade diária com Ele. E não há momento mais poderoso para estabelecer esse contato do que logo pela manhã, quando o mundo ainda não nos arrancou a paz e a mente ainda não se perdeu nas distrações. Você pode estar se perguntando: mas como renovar a fé se a situação que enfrento parece tão difícil? Como acreditar se as respostas não vêm? E a resposta está justamente na constância da oração. É por meio dela que o coração se fortalece, a fé amadurece e a mente se alinha com a vontade de Deus. Orar pela manhã, mesmo sem ter todas as respostas, é como lançar sementes em solo fértil. Com o tempo, os frutos surgirão. Outro aspecto importante é entender que a oração matinal não transforma apenas o dia, mas o próprio orante. Ela modifica o olhar, amplia a visão, coloca ordem no caos interior e devolve a capacidade de sonhar, acreditar e esperar. A oração não anula os problemas, mas garante que você não os enfrente sozinho. Ao entregar as primeiras palavras do dia a Deus, você está simbolicamente consagrando as horas que virão. Está dizendo: Senhor, antes de qualquer coisa, quero ouvir a Tua voz. Antes de qualquer compromisso, quero sentir a Tua presença. Antes de tomar decisões, quero receber a Tua direção. E isso muda tudo. A vida ganha outro ritmo quando Deus ocupa o lugar de prioridade. Os desafios não desaparecem, mas deixam de parecer gigantes, porque você sabe que há alguém infinitamente maior lutando ao seu favor. A incerteza do futuro perde sua força, porque você confia naquele que conhece todos os dias da sua vida antes mesmo de você nascer. A oração matinal é também um momento de alinhamento espiritual. É quando colocamos nossa alma no compasso do céu e nos conectamos com aquele que é eterno. E ao fazer isso, o coração se tranquiliza, a ansiedade diminui e a fé se fortalece. Ao longo dos dias, perceba como essa prática transforma o modo como você reage às adversidades. Uma pessoa que ora ao amanhecer enfrenta a vida de maneira diferente. Não porque se torna invulnerável, mas porque carrega consigo a certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus permanece no controle. É importante lembrar que a oração matinal não é um ritual automático. Ela deve ser feita com consciência e entrega. Mesmo nos dias em que a vontade for pequena ou o tempo for curto, reserve pelo menos alguns minutos para silenciar a mente, respirar fundo e falar com Deus. Diga o que sente, confesse suas dificuldades, agradeça pelo que já recebeu e entregue a Ele as suas expectativas. Cada palavra dita, mesmo que em silêncio, é ouvida por aquele que jamais desampara os seus. Você perceberá que, aos poucos, sua fé será restaurada. Os medos perdem força, as dúvidas diminuem e a esperança se renova. Não porque os problemas deixam de existir, mas porque a presença de Deus traz sentido e força para cada luta. E assim, ao compreender a importância dessa entrega matinal, quero te convidar a, daqui a instantes, elevar seu coração ao céu, a fazer comigo uma oração poderosa, capaz de renovar a sua fé, dissipar a angústia e encher seu coração de coragem e esperança. Quero que você, onde estiver agora, se permita viver esse momento. Feche os olhos, se for possível. Respire fundo. Deixe as preocupações de lado por um instante e se concentre apenas em ouvir a voz de Deus. Que essa oração que virá não seja apenas palavras, mas um encontro verdadeiro entre a sua alma e o coração do Pai. Que ao pronunciá-la, você sinta a paz que excede todo entendimento e perceba a presença de Deus te abraçando e renovando as suas forças. Chegou a hora de silenciar as vozes do mundo e ouvir a voz de Deus.
chegou o momento de derramar o seu coração diante dele e deixar que o Espírito Santo renove a sua fé e a sua esperança. Se prepare, porque a oração que virá agora será o combustível que sua alma precisa para enfrentar esse novo dia com coragem, alegria e confiança no Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, neste novo amanhecer, eu me coloco diante da Tua presença santa, com o coração aberto e a alma sedenta por Ti. Mais uma vez eu acordo, e antes de qualquer coisa, venho me prostrar espiritualmente aos Teus pés, reconhecendo a Tua soberania, a Tua bondade e o Teu cuidado inabalável sobre a minha vida. Ó Deus, neste instante sagrado, quero Te agradecer pelo presente da vida. Obrigado, Senhor, porque o ar que respiro vem de Ti, porque o sol que desponta no horizonte é obra das Tuas mãos, porque mesmo em meio às tempestades da existência, eu posso encontrar refúgio seguro no Teu amor. Quantas vezes, Senhor, eu me vi cercado por dificuldades, mas a Tua mão poderosa me sustentou. A Tua graça me envolveu e o Teu Espírito Santo me fortaleceu. Hoje, eu venho Te pedir, Senhor, renova a minha fé. Que esta manhã seja marcada por um recomeço espiritual dentro de mim. Eu sei que a fé é dom precioso, que o Senhor concede àqueles que Te buscam de coração sincero, e eu Te peço, Pai, reacende essa chama no meu interior. Que a chama da fé que talvez tenha se enfraquecido pelos ventos contrários, volte a arder com intensidade. Que eu possa crer novamente com pureza, com esperança, com a certeza de que os Teus planos são melhores que os meus, e que nenhuma das Tuas promessas cairá por terra. Senhor, entra nos lugares secretos do meu coração, onde ninguém mais consegue chegar. Acalma as tempestades que eu carrego na alma. Derrama o Teu bálsamo sobre as feridas antigas. Retira, ó Deus, as angústias que tentam me paralisar. Eu entrego a Ti as minhas dúvidas, os meus medos e as minhas incertezas. Sei que o Senhor é um Deus que ouve e que se importa. Eu não preciso esconder de Ti os meus sentimentos, pois Tu conheces cada pensamento antes mesmo que ele me venha à mente. Meu Pai, ajuda-me a viver este dia debaixo da Tua direção. Que eu não ande segundo o meu próprio entendimento, mas guiado pela Tua palavra e conduzido pela luz do Teu Espírito. Que os meus olhos estejam atentos às oportunidades que o Senhor me concede e que eu não despreze os pequenos milagres que acontecem no cotidiano. Que eu saiba enxergar a Tua mão agindo nas coisas simples e que minha boca se abra para Te louvar em todo o tempo. Senhor, fortalece-me contra o desânimo. Quantas vezes, ao acordar, sou tentado a pensar que nada irá mudar, que as situações permanecerão difíceis, que os problemas continuarão me sufocando. Mas hoje, pela fé, eu declaro: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu creio que este amanhecer traz consigo possibilidades de mudança, de restauração, de livramento e de milagres. E eu escolho crer, ó Deus. Não permita que eu seja vencido pelas circunstâncias. Que eu mantenha o foco no céu, sabendo que minha vida está nas Tuas mãos. Mesmo que portas se fechem, o Senhor continua sendo o Deus que abre caminhos onde não existe. Mesmo que as respostas ainda não tenham vindo, o Senhor continua sendo fiel e digno de confiança. Renova em mim a esperança, Senhor. Que eu volte a sonhar os Teus sonhos, a desejar as Tuas promessas, a caminhar pelas estradas que o Senhor traçou para mim. Que eu não permita que a incredulidade me faça desistir no meio da caminhada, mas que eu persista, com os olhos fitos no Autor e Consumador da minha fé, Jesus Cristo. Pai, eu Te peço também por aqueles que amo, que Tu os alcances nesta manhã, guardando-os, protegendo-os e abençoando-os com Tua graça. Que a Tua mão esteja sobre a minha família, sobre os meus amigos e sobre todos aqueles que necessitam de uma intervenção divina. Aonde houver um coração aflito, leva o Teu consolo. Aonde houver uma alma desesperada, leva a Tua paz. Deus, entrega-me sabedoria para lidar com as decisões que terei de tomar hoje. Que eu não haja por impulso, que não me deixe dominar pela pressa ou pela ansiedade, mas que cada escolha seja conduzida pelo Teu Espírito Santo. Que as minhas palavras edifiquem e não destruam.
Que os meus pensamentos sejam puros e alinhados com os teus. Que as minhas ações reflitam a tua bondade e misericórdia. Senhor, eu também te agradeço pelas batalhas vencidas até aqui. Por cada livramento silencioso, por cada oração respondida, por cada lágrima enxugada. Sei que se cheguei até este dia, foi porque a tua mão me sustentou. E eu quero, de todo o meu coração, render a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque só tu és digno, Senhor. Deus, que neste dia a tua paz seja o árbitro do meu coração. Que eu não seja movido pelas más notícias, mas pela tua palavra. Que eu me lembre de que o Senhor prometeu estar comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor já ouviu esta oração. Que a tua vontade se cumpra na minha vida. Que o teu nome seja glorificado em cada detalhe do meu dia. Que a minha fé seja fortalecida e que ao final desta jornada eu possa deitar e dormir em paz, reconhecendo que vivi mais um dia debaixo da tua graça. Assim, eu oro, confio e agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Agora que você se conectou com Deus nesta oração poderosa, leve esta força e esta paz com você. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de esperança hoje. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e junte-se a nós amanhã para mais uma oração matinal que transformará seu dia. Que Deus continue a guiá-lo e abençoá-lo abundantemente.